Olá, boa noite, tribo dos unicórnios valentes, boa noite. Vamos aqui organizando, aguardando um instantinho para os unicórnios chegarem. E quem chegar, põe aí o unicórnio valente para eu saber que vocês já chegaram. Hoje nós vamos conversar sobre correr riscos. Porque dá para ser ousado e não correr riscos? Mas dá também para a gente viver a vida hoje em dia e não correr riscos? Não dá. Então, nós temos que aprender a correr riscos, a entender um pouquinho sobre isso. Por que a gente se treme tanto quando pensa em riscos? Né? Por que isso nos assusta? Então, é disso que a gente vai estar conversando aqui hoje. E antes de mais nada, se você caiu aqui nessa live, por acaso é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero me apresentar. Eu sou a Vânia, eu sou uma das parceiras da TV, no Mundo da Consciência, e eu estou aqui compartilhando com vocês sobre ser ousado, sobre ousadia, sobre a escola da ousadia. E ousadia porque eu percebi que em mim era essa energia que me fazia caminhar, andar para frente, não parar, não desistir, não jogar a toalha. Era isso que me mobilizava. Tá? Então, é por isso que nós vamos falar a cada semana de ousadia. Estamos fazendo uma mudança no esquema das lives. Então, também vou contar para vocês que a partir da próxima semana, as lives acontecerão às 9 horas da manhã. Cada dia da semana tem um parceiro da TV falando. E eu passarei a falar na sexta-feira. Oi, Simone. Sempre está no lugar errado. Agora chegou no lugar certo, Simone. Então, tá bom. Então, a partir da próxima semana, as lives vão mudar de horário, como eu comentei, estava comentando quando a Simone chegou. Vai acontecer, né? Essa série das lives, elas acontecerão pela manhã, às 9 horas da manhã. No meu caso, a minha live vai ser sexta-feira, às 9 da manhã. Semana sim, semana não. E é lógico, a live fica gravada. Se você não puder assistir ao vivo, porque você de repente está no trabalho, não é possível, então você assiste a gravação e vamos continuar aí falando de ousadia. E hoje, como eu comentei com vocês, a ousadia é sobre correr riscos, é sobre arriscar. E é interessante começarmos aqui com uma reflexão sobre... Aí eu vou falar com vocês sobre o meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, é impossível a gente crescer, ampliar a nossa vida, nossas escolhas, sem correr riscos, sem passar por esse território desconhecido. É um território desconhecido que ele não tem resultado garantido, não é? Por isso que a gente fala que é correr risco, porque não existe um resultado garantido. Mas sem passar por isso, nós não expandimos nossa vida. Então é preciso, sim, ultrapassar esses limites que a gente vai chamar de limite de segurança, zona de conforto, zona de segurança. Oi, Priscila, boa noite. Então a gente vai precisar ultrapassar essa zona que algumas pessoas chamam de segurança. Eu vou comentar com vocês que eu tenho uma forma diferente de falar sobre isso. Eu não gosto de chamar de zona de segurança, porque muitas vezes ela não é segura. Nós estamos numa condição que não nos dá segurança. Ah, então vamos chamar de zona de conforto? Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não é nada confortável e continuam ali? Então, será que é zona de conforto o nome? Quantas mulheres eu já conheci, clientes,
que sofriam abusos, violência em casa, e mesmo assim não saíam dali. E a gente vai dizer que aquilo era confortável, era seguro? Não era. Aquilo era algo conhecido, era simplesmente algo familiar. Oi, Ana, boa noite. Então, é algo familiar. E no momento que nós estamos nessa área que é familiar, eu tenho receio de correr riscos para sair dessa área. Mas vamos tomar cuidado, não vamos chamar isso de conforto nem de segurança, né? Eu estou sentada ou deitada numa cama de prego, aquilo não é seguro, nem é confortável. Mas, por incrível que pareça, mesmo assim, a gente fica naquele espaço. Talvez você já tenha ouvido aqui falar daquela historinha do sapo, né? E, por favor, confiem em mim, não façam uma experiência com sapinho em casa, tá? Confia que é verdade que eu vou contar. Você pega uma panela, põe água e põe a panela no fogo, liga o fogo. Põe o sapinho ali dentro com a água fria. A água vai esquentando lentamente e o sapinho vai se adaptando àquela temperatura e vai ficando. À medida que ele vai ficando, gente, ele pode morrer na panela e ele não sai daquela panela. Ele foi se adaptando. Por outro lado, se eu boto a água na panela, esquento, e depois que a água está quente, eu pego o sapinho e jogo ali dentro, ele cai na água e pula fora, porque ele percebe logo de cara que aquilo não é, no mínimo, saudável para ele, tá? Porque ele corre risco de vida. Então, aquilo não é bom. Gente, essa história mostra muito isso que a gente vive. O ambiente foi mudando, o ambiente foi ficando desconfortável. Pode ser o nosso trabalho, pode ser um casamento, pode ser uma sociedade, pode ser com o nosso corpo. Eu tô engordando, mas eu vou... tá tudo bem, é uma roupa que estica, então eu vou me adaptando. Essa roupa estica, já nem tá me incomodando. A gente vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. E acaba ficando congelado naquele espaço. E qualquer coisa diferente disso, o que acontece com a gente? Dispara a tal defesa para correr risco. Vou comentar com vocês aqui, superficialmente, como é que acontece no nosso cérebro, e com certeza vocês já devem também ter ouvido isso. Tudo que acontece aqui no processamento, ele acontece com impulsos elétricos, né? As sinapses, elas vão acontecendo, são impulsos elétricos. Então, se eu estou adaptada a um determinado cenário, eu estou acostumada com aquele cenário, tudo que é diferente deste cenário, o meu sistema vai perceber como algo diferente, novo e, portanto, pode ser uma ameaça. Aí vamos entrar naquele estímulo do luta e fuga. Se for algo perigoso, eu tenho que me defender. E como o meu cérebro percebeu aquilo como, ops, isso eu não conheço. Isso pode ser ameaçador. Já levanta a barreira. Primeira coisa. E como tudo acontece por impulsos elétricos, se o impulso chegou aqui, na área responsável por essa defesa e tomar o susto, daqui vai irradiando impulsos elétricos para as outras áreas que estão perto. E áreas que estão perto, por exemplo, uma área do medo. E isso não é feito à toa, tá? Nós temos que agradecer a todo esse sistema. Porque talvez por conta desse sistema nós estejamos aqui agora. A humanidade sobreviveu a tantas dificuldades. Porque se eu estou andando lá no meio do mato, Alex saltitante, e um matinho mexeu, e não está tendo, nesse momento, nenhuma ventania, não tem vento agora, eu vou olhar aquilo e vou dizer, opa, por que aquele mato mexeu se não tem vento? Pode ser um animal perigoso, e eu vou me defender. É um mecanismo para lá de saudável.
Só que eu começo a aplicar esse mecanismo em várias outras coisas, porque eu vou reproduzindo as minhas respostas, os padrões. Então, eu vou replicando isso em diversas outras situações. E eu começo a reagir como é um risco é perigoso, a minha vida me dá medo e eu travo. E eu me encolho. E eu, infelizmente, escolho ficar na mesmice. Por quê? Porque eu olho para aquela situação que pode ser grandiosa nas nossas vidas, aquilo pode ser incrível, mas eu olho aquela situação e eu faço um diagnóstico de que aquilo é perigoso e eu não vou correr risco. Gente, a vida o tempo inteiro, desde o momento que a gente nasce, é correr riscos. E, gente, olha só, eu sou taurina. Para quem conhece aí de astrologia vai entender. Eu sou taurina. Taurina é pé no chão, é segurança, é estabilidade, né? Mas eu olho para isso e falo, ok, mas eu quero ser grandiosa? Eu vou ficar encolhida aqui? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso? E eu vou correndo os riscos, muitas vezes riscos calculados. E essa é uma grande sacada. Se você é medroso que nem eu sou, né, que eu fico, como é que é isso? Se você tem esse mesmo estilo que eu tenho, começa a analisar os riscos e escolha aqueles que você analisou. Porque correr risco não significa, gente, que eu tenho que pular num precipício sem paraquedas. Isso é irresponsabilidade, não é correr risco. Então você pode analisar os riscos, entender que cenário é esse, que risco é esse, afinal de contas. E, inclusive, se aquilo é realmente arriscado. Eu fico querendo muita segurança, eu não sei se vocês querem. Vocês sentem também essa necessidade de segurança? Eu já fico, eu quero estar segura, eu quero saber o que está acontecendo. Aí vamos falar sobre a segurança de você ter um emprego de carteira assinada. Você tem a segurança de ter um emprego de carteira assinada. Se você for demitida, acabou a segurança. E qual é o seu plano B? Arranjar outro emprego? Será que isso é mais seguro do que você ter sua fonte de renda vindo de vários caminhos diferentes? O universo me mostra todas as fontes de renda que estão disponíveis para mim agora, por favor. Porque eu fico na ilusão. Então, correr risco ou não correr risco, gente, é uma ilusão. Porque a segurança não vem de fora. A segurança vem de dentro. Oi, Márcia, boa noite. A segurança vem de dentro, não vem de fora. Eu fico esperando que as coisas externas me deem segurança. Vou aqui ficar sentada esperando, porque não vai trazer. É mais uma vez um mundo de ilusão. É maia. Então, eu vou querer ficar nessa ilusão? Ou eu vou ter ousadia, que é caminhar apesar dos joelhos estarem tremendo, e vou começar a fazer novas escolhas? Eu vou aprender a calcular riscos. Porque o corredor, a ponte para o nosso grande sonho, chama-se risco. Qual é o risco? Eu quero ter controle? E por acaso a gente tem controle do resultado? Vocês já pararam para pensar que nós só podemos ter controle da nossa ação e nunca do resultado? Nunca do resultado. Você compra um presente para alguém, do fundo do seu coração, com a intenção de deixá-la feliz. E essa pessoa não gosta do presente. Ou você comprou um número muito maior do que ela usa e ela ficou ofendida. Meu Deus, você está achando que eu estou tão gorda assim? Ou você comprou um número muito menor. A
pessoa nem me percebe, nem sabe quanto é que eu tô. Olha só, você simplesmente comprou um presente para alguém. A tua ação era essa. Resultado, ninguém controla. Então, dá para a gente desapegar de tentar controlar o resultado? Desprograma e atualiza isso? Aprenda a analisar os riscos. Eu trabalho para o mundo corporativo, como vocês sabem. Então, existe uma parte, hoje até eu dei um treinamento sobre isso, processo de tomada de decisão e análise de risco. Então, existe uma parte desse processo que você vai analisar todos os possíveis riscos de uma situação. E você vai fazer uma planilhazinha e vai colocar todos os riscos. Tá? Isso é incrível. Grandes organizações usam essa ferramenta, gente. Então, você vai... E a tua vida é como se fosse uma grande organização, tá? Você é a sua empresa. Então, você vai, analisou. Quais são os riscos? Tal, tal, tal. Faz uma listinha. E depois você vai analisar qual é a probabilidade daquilo acontecer. Qual é a probabilidade? É muito alta? Eu tenho um risco tal. Essa é muito alta a probabilidade de acontecer isso? Sim. Opa, acendeu uma luz vermelha ali. A próxima coluna que você vai analisar é se aquele risco acontecer, qual é o impacto daquilo na sua vida? Qual o impacto? Qual é o impacto? É muito alto? É alto? É médio? É baixo? É muito baixo. Aquilo até tem alto risco de acontecer. Mas se acontecer, o impacto é muito grande na tua vida? Vocês estão percebendo que a gente não precisa simplesmente sair correndo e atravessar a rua sem olhar porque eu quero correr risco? Não é isso. Você pode lidar primeiro com o lado emocional do risco, que foi isso que eu comecei trazendo aqui no início da nossa reflexão. Por que que eu me defendo? Por que que eu não quero correr risco? Por que que eu quero ficar naquela área já conhecida? Porque o risco me ameaça. Parece que eu estou correndo risco de vida. Aciona a minha área do medo. A minha área do medo faz eu me travar. Ok. Então, esse é um lado emocional. Mas a partir do momento que você começa a perceber isso, você vai começar a conversar com você mesma. Olha, isso é só tal coisa assim, assim. Não precisa reagir dessa maneira. Começa a expandir a sua consciência e falar para isso. Essa é uma parte. Mas existe essa outra parte. Você quer ir para o lógico e racional? Isso também é muito bom. Até porque isso desarma os seus medos, tá? Porque quando você olha, situação número 2, tal, tal, tal. Qual é a probabilidade disso acontecer nesse meu projeto? A probabilidade é muito alta, alta, muito baixa, baixa. Como é? Aí você analisa. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Tá. E se acontecer? Qual é o impacto disso na minha vida? É muito alto? É alto? Não tem impacto? Aquilo pode acontecer, mas aquilo não tem impacto na minha vida. E com isso você vai convidando o teu pensamento, a tua lógica, para também te apoiar no processo. Com as duas coisas funcionando, você cuidando do teu emocional e você fazendo esse mapa de análise de risco, você vai ter muito mais tranquilidade para ter essa ousadia de falar: eu vou seguir em frente. Eu vou adiante. Por quê? Verdade. Qual é o grande risco? Eu estava fazendo uma sessão de coaching para uma pessoa, de um cliente, que ele está participando de um processo de seleção interno. Eu acho que até comentei isso numa outra live. E ele estava muito ansioso para participar da seleção. Muito. Perguntei para ele: se você não for aprovado, o que de pior pode acontecer? Aí, continuar no meu cargo atual,
fazendo o que eu faço, o que eu gosto de fazer, e me preparando para assumir um cargo de liderança com os treinamentos que você está dando. Eu falei, então tem motivo de você ficar ansioso? Na verdade, não, não tem. Dá para você ir mais tranquilo para a entrevista? Porque quando ele olhou e falou, qual é o risco que eu estou correndo aqui? Ele estava naquele emocional. O risco acaba sendo, gente, uma ilusão. Eu vou ficar presa nessa ilusão? Eu vou deixar, ou vocês vão deixar, essa ilusão sabotar o seu sonho? É isso que você vai fazer? Você vai continuar escolhendo ficar onde você está, sem dar um passo mais ousado? Quantas coisas você pode fazer? O que você pode fazer de diferente na sua vida? E que se você hoje está tremendo aí, e se você usar esse mapa de risco para você analisar? Qual é o real risco? Eu agora estou fazendo um projeto louco aqui, sabe? Na tribo familiar. Então, nós estamos com um projeto, a gente vai vender os apartamentos, vamos comprar não sei o quê, estamos fazendo lá um monte de mudança. É lógico, dá ansiedade, mas eu estou assim, o que de pior pode acontecer? Oi, Cristina, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é esse projeto não der certo. E se ele não dar certo, o que eu vou fazer? A gente vende esse imóvel e faz não sei o quê. Então, não tem problema. O máximo que vai acontecer é o que a gente já está planejando, que é vender os apartamentos, comprar um só apartamento. Em algum outro momento eu conto isso para vocês. É um projeto bem audacioso, mas no fundo não tem risco. Mas o meu sistema todo vai me travar e eu vou deixar de experimentar isso. Porque quando você não corre risco, o que acontece é que a gente não experimenta coisas novas. Aí é a síndrome do retrovisor, né? Vocês já devem ter escutado. Você fica olhando tanto para o retrovisor que você bate o carro, que você não olha para frente. É para frente que a gente vai. É na frente que está o teu destino. Mas eu fico apegado ali, eu não quero fazer nada diferente do que estava ali atrás. Nada diferente. A gente tem que mudar uma forma de pensar. E abraçar esse grande convite de correr riscos. E volto a dizer para você, não precisa ser um risco incalculado. Eu não estou convidando ninguém aqui para ir para o lado louco. Use as ferramentas disponíveis. Mapa de risco, análise. Olha para aquilo, porque na hora que esse teu racional começa a vir, ele muitas vezes destrói aquele emocional que estava te travando. Porque ele vai mostrar para você que o que de pior pode acontecer é tal coisa. E essa tal coisa eu dou conta. Então dá para caminhar. Então aqui eu faço o seguinte convite para vocês. E depois vocês podem reassistir essa live, anotar esses detalhes que eu falei sobre esse mapa de risco. Isso vai ajudar muito para que vocês avaliem melhor e saiam da fantasia. Porque quando a gente fica na fantasia, parece que o monstro aumenta. Vai para o mundo real. Então, além de você escutar isso de novo e tomar nota dessas dicas que eu dei para você criar o teu mapa, lista de riscos e análise. Qual a probabilidade daquilo acontecer? E numa outra coluna, qual é o impacto caso isso aconteça? Então, esse é um mapa de risco. Fora isso, você vai pensar para responder essas 3 perguntinhas. Existe algo que você gostaria muito de fazer hoje, mas que você não está fazendo, porque te levaria a correr riscos? O que é isso? Isso tornaria a tua vida mais grandiosa? O que é isso? O que você poderia perder se você fizesse? E o que você poderia ganhar se você fizesse?
Então, responde essa pergunta. Próxima, concentre-se em um risco que você está pensando em correr. Um deles. E o que mais te amedronta? Correr esse risco te amedronta ou não abraçar o seu sonho? Você pode não realizar esse sonho, abrir mão disso na tua vida? Será que esse risco não é pequeno demais em comparação à grandiosidade que você pode ter na tua vida? E terceiro, pensa nos riscos que você já correu no passado. E o que você aprendeu com eles? Para onde isso te levou? Com certeza, viver é correr riscos. Desde o momento que a nossa concepção acontece, o parto, os primeiros passos, tudo é risco. Mas a gente vai caminhando, começa a se conectar. Tá, realmente eu já corri riscos. Oi, Paloma. Então eu já corri riscos. E os resultados? Eu consegui? Eu avancei? Eu tô viva aqui? Então eu venci os riscos. Então o que está te amedrontando? Faz essa análise, olha, o mapa do risco e essas perguntinhas. Paloma, se você chegou agora, eu deixei aqui registrado um exercício de você fazer uma análise de mapa de risco, de projetos, de decisões que você está querendo tomar, e deixei algumas perguntas. Assistam, façam essas análises. A live de hoje não está sendo uma live de energia, de processos, não. É uma live de conteúdo que a gente entrega nas organizações. Porque uma empresa, para criar um business case, criar um projeto, ela avança nos riscos, mas ela cria uma estrutura para isso. E qual é a tua estrutura que você vai criar para isso? Olha para o risco e fala, uau, esse risco é muito grande. Que ação eu posso tomar para fazer com que esse risco perca a força? O que eu posso fazer aqui? Então, com essa live, eu estou convidando vocês a olharem tudo isso por um outro prisma. E não só o prisma da terapia, da expansão de consciência, mas sim, primeiro, tem que ousar nesse aspecto. Ter coragem para, né? Mas use essas ferramentas que vocês vão perceber que vocês conseguem olhar para tudo isso com um outro nível de consciência. Totalmente diferente. Então, hoje, a live de conteúdo foi um conteúdo, como eu comentei, bem voltado para empresas. Recadinhos importantes. A partir da próxima semana, as lives aqui na TV, a gente vai fazer uma experiência e vamos trocar o horário. Elas vão acontecer pela manhã, às 9 horas da manhã. A minha live vai ser às sextas-feiras, sexta-feira sim, sexta-feira não. Eu começo semana que vem. Eu possivelmente vou fazer dobradinha com Jarbas, uma sexta eu, outra sexta ele. Então, às 9 da manhã, como sempre, as lives vão ficar gravadas. No meu canal, eu farei a live à noite, na segunda-feira. E aí vou mudar o horário. Vai ser às 7 horas da noite, às segundas-feiras. Um horário que a gente também vai testar, que normalmente é um horário que as pessoas acabam tendo mais disponibilidade. Então, vamos arriscar, como sempre falamos, correr risco, ousadia, e vamos criar essa novidade. Tá? Eu continuo falando sobre ousadia, trazendo outros conteúdos, e até como a live vai passar a ter 1 hora, a gente vai poder entregar um conteúdo mais completo para vocês em cada live, e não em sites tão curtinhos. Tá? Então, a gente vai ter esse espaço também. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Estamos crescendo juntos com tudo isso. Eu espero que esse olhar empresarial traga alguma clareza para vocês com essas outras abordagens. E nos vemos na próxima semana. Quem puder assistir ao vivo, quem não, assiste a gravação, sempre entregando aqui algum exercício para vocês. Ou de energia, ou algo bem focado para o mundo dos negócios. Tá? Gratidão imensa para vocês estarem aqui comigo. Um beijo.
Tchauzinho, tribo dos unicórnios valentes.